Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão você já sabe, né? É sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Fala Carlão que esta semana, esse começo de semana está aqui na Copercitrus Expo 2022, que depois aí de 2 anos fazendo ela de maneira virtual, voltou ao presencial e voltou ao presencial com a prateleira de cima de todas as empresas presentes aqui no evento. É o caso agora, gente. Eu estou aqui do meu lado, está o diretor de marketing e agronomia da Netafim, que é uma das líderes da irrigação, e vocês inclusive já acompanharam aí, a gente participou aí com o Degob, fomos mostrar lá o centro o ecossistema Copercitrus, e um dos destaques do ecossistema da Copercitrus foi justamente o stand de irrigação que estava ali na boca da botija, e vocês viram então a importância que é a irrigação, um dos pilares do desenvolvimento da nossa agricultura brasileira. Ô Carlos, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Muito obrigado, Carlão. Eu queria te dizer que assim, para mim é uma alegria enorme estar falando com você, né? Eu vi meus colegas da Netafim todos falando e eu confesso que eu não vi a hora da minha vez. Então eu estou muito feliz aqui de estar falando com você, é um prazer muito grande. Olha, o prazer é meu. E para a gente não fugir à regra do nosso programa, a gente sempre, eu já te apresentei como diretor de marketing e agronomia aqui da Netafim, mas eu sempre digo que aqui ninguém nasce diretor de nada e todo mundo tem uma história boa. E a sua história é legal, já soube que você tem um pai que é agrônomo, você é agrônomo. Me conta um pouquinho como é que foi essa história aí, quando é que você decidiu que você queria seguir essa linha da agronomia? Legal, meu pai, ele formou em agronomia e sempre foi para mim uma grande inspiração, né? Então a minha decisão pela agronomia veio realmente do meu pai. E aí vem uma segunda história que é a irrigação, né? Eu sempre fui um apaixonado, vidrado por irrigação e na época de faculdade eu comecei a fazer estágio em irrigação. E aí tive a oportunidade, poxa, a maior empresa de irrigação é a Netafim, eu quero entrar nessa empresa. Então eu tive a oportunidade de estagiar na Netafim, de fazer o meu estágio curricular na Netafim. E de lá para cá já é uma história de 18 anos, né? Tive a oportunidade de passar diversas áreas da empresa, né? E nos últimos 4 anos, de fato, dirigindo aí o departamento de marketing e o departamento de agronomia da empresa. Maravilha. Escuta, não sei se nós falamos, acho que não, mas você estudou na mesma escola do seu pai, né? Como é que é essa história aí? Seu pai deve ter um orgulho danado disso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Meu pai fez agronomia lá na Unesp em Jabuticabal. E eu, na verdade, quando ingressei no vestibular, eu passei em 3 faculdades, mas passei em Jabuticabal também. Então, assim, não teve como escolher nenhuma outra a não ser Jabuticabal, né? Meu pai tinha muitos conhecidos lá, muitos professores, inclusive um que foi meu orientador na faculdade. E sem dúvida eu vejo que é um orgulho muito grande para o meu pai, né? Eu ter seguido a carreira dele. Escuta, eu sempre digo que a felicidade está muito relacionada com aquilo que a gente faz. Afinal de contas, a gente trabalha, a maior parte da nossa vida a gente está trabalhando, ou a gente está trabalhando, às vezes até dormindo. Mas então, assim, quanto mais cedo a gente descobre para que a gente serve, mais feliz a gente é. E você descobriu cedo, pelo jeito, né? Eu descobri cedo, exatamente. Eu ingressei na faculdade com 17 para 18 anos, né? E com 22 anos já fazia parte do grupo de colaboradores da Netafim. Então isso foi uma coisa que eu sempre tive muito definido, assim, eu nunca tive muita dúvida, né, durante a minha adolescência, qual a carreira que eu queria seguir. Né? E mesmo, como eu falei, mesmo ao momento de ingressar na faculdade, eu já tinha uma convicção e uma certeza muito grande que o que eu queria era trabalhar com irrigação. Você é muito fora da curva, né? Porque além de saber que queria ser agrônomo, já sabia com o que queria trabalhar e eis você aqui trabalhando com aquilo que seu coração pedia, né, rapaz? Exatamente, exatamente. E eu vou te dizer, Carlão, que para a gente é uma alegria muito grande, né? Pensar que a irrigação, ela proporciona mais produção e menos recursos utilizados, que é o caso da nossa irrigação, que é o gotejamento. Então, isso é uma alegria muito grande, né? Quando você proporciona o agricultor
mudar o modelo de negócio dele, né? Ele poder produzir mais, ele se rentabilizar melhor com a atividade e, ao mesmo tempo, poder preservar os recursos naturais aí que a gente sabe cada vez estão mais escassos. Então isso proporciona uma alegria muito grande para a gente. Pois é, você sabe que eu tive em Israel mais ou menos ali em 1994, 95, e até fui visitar uns kibbutz, enfim, visitando aquele país é um exemplo, né? E aí, tomando essa minha viagem de Israel, eu queria que você falasse um pouquinho da história da Netafim, que é uma empresa israelense, e quando é que ela chegou aqui no Brasil. Me conta um pouquinho disso. Legal. A história da Netafim, na verdade, a Netafim é a empresa que inventou a irrigação localizada, o gotejamento. É uma história de 60 anos, pouquinho mais de 60 anos, que se deu lá no sul de Israel, que é uma área mais desértica do país, né? E, obviamente, que a partir dali, a irrigação ela foi expandindo para outros países, né? No Brasil, essa é uma história de 30 anos, né? A gente, desde as primeiras importações que a gente começou a fazer, já se somam 30 anos. Nós começamos no Brasil irrigando café, depois veio o citros, cana-de-açúcar e, obviamente, que toda a parte de produção de frutas e vegetais. E mais recentemente, a gente começou a atuar no segmento de grãos e fibras, que é 70% hoje do agronegócio brasileiro, através de uma solução de gotejamento enterrado, subterrâneo, que proporciona você irrigar milho, irrigar soja, irrigar um feijão, e em cooperação com outros sistemas de irrigação, como é o caso do pivô central. Então, basicamente, essa é a nossa história, né? Nós temos uma unidade fabril em Ribeirão Preto, que opera desde o ano 2000, onde a gente centraliza toda a nossa parte de produção de tubos gotejadores, e estamos aí 30 anos junto aos agricultores, né, proporcionando mais produção com menos recursos. Essa sacada, se é que vamos chamar uma sacada, isso provavelmente é fruto de pesquisa, de tecnologia, de muito ouvido, de muita botina suja de barro, de muita porteira aberta, provavelmente é tudo isso. Muito legal, né? Porque você imagina o seguinte, né, gente? Pivô é como a lente dessa câmera, né? Ele é redondo. E tudo que é redondo, você colocar um do lado do outro, vai ter alguns buracos aí no meio que precisavam ser irrigados também e que era um desperdício não irrigar. Então, parabéns por essa iniciativa. Eu acho que queria saber um pouquinho dessa história, como é que nasceu esse projeto, porque isso, na verdade, ele coloca nas mãos do produtor que usa já o sistema de pivô central, coloca, na verdade, uma fazenda a mais, provavelmente, sem nenhum investimento, é isso? É isso mesmo. Inclusive, o slogan da nossa iniciativa é uma nova fazenda embaixo dos seus pés, né? Então, exatamente como você falou, Carlão, o pivô ele irriga de forma circular e os corners do pivô normalmente não são aproveitados ou eles não endereçam a mesma janela de plantio. A partir do momento que eu irrigo em conjunto com o pivô central, usando o gotejamento subterrâneo nesses corners, eu proporciono ao agricultor 100% de área irrigada. Então esse agricultor ele pode plantar, ele pode fazer todos os tratos culturais, ele pode colher, independente se ele está colhendo ou fazendo o trato cultural da área do pivô ou do gotejo. É uma área única, então é 100% de área irrigada, que facilita as práticas operacionais de uma fazenda de grãos e cereais e, no final, obviamente, que traz mais rentabilidade para o agricultor. Então isso, na verdade, essa solução ela veio de uma necessidade que os próprios agricultores irrigantes tinham, né, de melhor aproveitar aquelas áreas que não eram tão bem aproveitadas. Né? Então, por isso, esse é um conceito que tem muita sustentabilidade aí, né, do ponto de vista, obviamente, ambiental, mas também econômico para o agricultor. Pois é, e aí você entra num tema que é chave no mundo atual, que é a história da sustentabilidade. É tão chave que o programa Fala Carlão vai a Sharm El Sheikh, agora de 8 a 18 de novembro, lá no Egito, acompanhar tudo o que vai acontecer na COP27, porque a gente entende que a gente precisa estar junto disso, e mais do que isso, a gente precisa levar as boas notícias que o agronegócio brasileiro produz todos os dias e mostrar isso para quem for do Brasil
falar sobre esse tema, mas para quem está lá fora também conhecer um pouco mais e debater com a gente sobre esse tema. E aí, dentro desse ponto, sustentabilidade, vamos dizer assim, está no cerne da companhia, né? Carlão, sustentabilidade faz parte do nosso dia a dia, faz parte de todas as ações que a gente vem desenvolvendo. E só para dar um corpo, colocar um exemplo aqui para você, sustentabilidade para a gente usa um termo que chama produtividade da água, que é quantos milímetros eu gasto para fazer uma tonelada de alimento. Isso para mim é o conceito mais puro que existe de sustentabilidade, aonde através de uma irrigação precisa, no momento certo, na hora certa, eu consigo otimizar a quantidade de água e produzir o alimento, ou seja, eu consumo menos milímetros para fazer uma tonelada de alimento. Então a minha produtividade da água, ela é melhor, ela é mais eficiente. Então hoje, todos os nossos projetos, obviamente, a gente mede produtividade do milho, da soja, mas também a gente mede a produtividade da água, né, nos desafiando cada vez mais a ser mais eficiente para consumir menos milímetro para fazer uma saca de milho ou uma saca de soja. Maravilha. Olha, deixa eu te falar, a gente está seguindo aqui para os finalmente da nossa prosa, mas eu não podia deixar de falar. O Alisson Paulinelli, que todos nós conhecemos, um brasileiro, segundo o Roberto Rodrigues fala, sempre é o mais importante brasileiro vivo hoje na atualidade. Ele fala sempre da importância e dos desafios que o Brasil tem para se tornar efetivamente a grande potência alimentar que o mundo precisa e que o mundo enxerga no Brasil. E dentre vários pilares que ele fala que vão contribuir para que isso aconteça, um deles é a irrigação. O outro, para dar um exemplo, é a integração lavoura, pecuária e floresta. Então, eu queria que você comentasse essa posição do Paulinelli em relação à irrigação e como é que anda o crescimento dessa tecnologia aqui no Brasil. Muito legal, Carlão. Eu queria começar a minha fala dizendo primeiro que nas últimas 2 décadas a irrigação no Brasil ela crescia a taxas, vamos imaginar, de 2000 a 2010 ela crescia na média 100 mil hectares, 100 mil novos hectares irrigados a cada ano. De 2010 a 2020 essa taxa ela dobrou, então a gente fala em num valor médio de 200 mil hectares ano. 2021 né, os números consolidados, eles já somam mais de 400 mil hectares irrigados, então a gente vê que a gente está entrando, de fato, num novo patamar de agricultura irrigada. E entendendo um pouquinho do potencial de irrigação no Brasil, a gente sabe que esse potencial pode ultrapassar 500 mil hectares ano de área irrigada. Então, assim, a gente costuma dizer que a gente está com a faca e o queijo na mão, né? Nós estamos no país certo, com a infraestrutura certa, né, com a agricultura correta, para de fato, né, fazer com que a agricultura irrigada seja um importante jogador aí da produção de alimentos. Para a gente fechar aqui, eu acho que assim, tudo isso, como eu sempre digo, o nosso discurso aqui está muito bem encaixado, parece aquelas apresentações maravilhosas de PowerPoint que todo mundo faz, e aí vem aquela seguinte pergunta, né? Mesmo assim, talvez a taxa de crescimento, a taxa perante o total que a gente tem de área versus o percentual que é irrigado, eu tenho a impressão que ainda está no comecinho. O que precisa, quais são os desafios que a gente precisa para fazer isso crescer? Acho que é um ponto excelente, viu, Carlão, que você coloca aqui para a gente. E de fato, né, assim, por que não se irriga mais? De fato, a irrigação ela ainda representa um percentual, nós estamos falando de pouco mais de 6 milhões de hectares irrigados dentro de todo o nosso parque produtivo, né? Então ainda existe um caminho grande a chegar, né? Mas o momento que a gente vive é um momento que o agricultor brasileiro ele fez investimentos pesados dos últimos 10, 20 ou até 30 anos, do ponto de vista de infraestrutura de fazenda, de armazenamento de grãos, de armazenamento de água. Então toda essa infraestrutura ela foi fortemente investida nos últimos anos. E hoje o agricultor, o próximo passo dele é a irrigação.
Então, com essa infraestrutura já instalada, ele está mais preparado para avançar. Então, por isso que a gente acredita, de agora para frente, num avanço muito mais rápido. Maravilha, um passo de cada vez. E é o seguinte, para a gente fechar mesmo de verdade, é o seguinte, o Roberto Rodrigues também tem um livro chamado Agro é Paz. E quando a gente está falando de tecnologias que fazem aumentar a produtividade, a gente, na verdade, está falando o seguinte, que a irrigação, mais do que aumentar a produtividade, a irrigação combate a fome no Brasil e combate a fome no mundo. É por aí esse raciocínio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o discurso é extremamente por aí, Carlão. Acho que é produzir mais alimento, né, otimizando o recurso que a gente tem, né? A população cresce, existe muitos países fora do Brasil, né, que a fome é um problema bastante importante, né? E a agricultura tem esse papel, né? E não diferente, a agricultura irrigada também tem esse papel, né, de produzir alimento aí para toda essa população. Maravilha. E eu quero te dar agora, para a gente fechar aqui, quero te entregar aqui em primeira mão essa revista Agro Revenda, né? Brasil quer colher 300 milhões de toneladas de grão. Olha aí, mostra aí. Obrigado, Carlão. É isso aí, gente. Isso é para você. E ontem eu falando com o João Carlos Marquesan, aqui, que é o presidente da BIMAC, o João Carlos me falou, Carlão, adorei essa revista, mas escreve aí. Em 2030 nós vamos estar dando uma capa de 500 milhões de toneladas. Ele está animado, não está? Ele está animado. E assim, eu não tenho dúvida nenhuma que se mais áreas forem irrigadas, Carlão, nós vamos atingir aí esse objetivo. Estamos comprometidos com ele. Maravilha. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o Carlos Sanches, que deu um show aqui. Ele é o diretor de marketing e agronomia da Netafim. E esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu volto com vocês mais tarde no nosso próximo programa. Valeu, gente. Obrigado, viu, querido? Valeu, obrigado, Carlão. Um abraço aí a todos. É isso aí, gente. Fui!